Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Ossos do Ofício. Hoje o nosso tema será sobre o capítulo 23 da 10ª edição do Rockwood and Green, a obesidade e o diabetes no trauma. Ouçam o áudio algumas vezes antes de mergulhar na leitura do livro-texto, ficará mais fácil e agradável a jornada. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E para ancorar essa nossa discussão logo de cara, é fundamental a gente delinear qual é a grande missão pedagógica desse nosso mergulho de hoje. Com certeza. O objetivo principal aqui é munir quem atua na residência de ortopedia e traumatologia com um raciocínio crítico que vai muito além da mecânica pura. Lidar com pacientes com obesidade severa e diabetes descompensado não se resume a escolher parafusos mais calibrosos ou placas maiores. Não mesmo. A meta é compreender que essas condições não apenas alteram a técnica operatória, mas elas transformam completamente o ambiente biológico, o imunológico e vascular do paciente. Isso exige uma integração clínico-cirúrgica que precisa ser impecável. O ortopedista moderno atua quase como um gestor do metabolismo, sabe? E não apenas como um carpinteiro de ossos. Essa visão é essencial até porque, quando a gente olha para a magnitude epidemiológica do problema hoje, os dados globais mostram que a obesidade simplesmente triplicou desde 1975. Triplicou. É muita coisa. É um absurdo. Então não se trata mais de uma anomalia estatística isolada, né? É uma verdadeira mudança no perfil basal de quem dá entrada nas emergências de trauma. E claro, isso gera um impacto financeiro estrutural, que é astronômico. Os hospitais precisam de uma readequação física massiva. Macas bariátricas. Exato, macas, mesas cirúrgicas com capacidade de carga estendida, tomógrafos com gantry maior e até, o dimensionamento das portas dos centros cirúrgicos precisa mudar. E um ponto que ilustra perfeitamente esse gargalo estrutural e financeiro é a questão do reembolso. A literatura norte-americana, por exemplo, menciona muito o uso do modificador 22. Ah, sim, aquele código extra. Isso. Um código que os cirurgiões aplicam para justificar que um procedimento demandou tempo e esforço excepcionais, como no caso da obesidade mórbida. Mas a realidade prática lá é que esse modificador raramente garante uma compensação justa. E se a gente trouxer isso para nossa realidade aqui, na saúde pública do SUS, ou mesmo na saúde suplementar, o cenário é idêntico ou até pior. Muito pior. O tempo de sala cirúrgica frequentemente dobra. O desgaste físico da equipe para, sustentar um membro extremamente pesado durante a redução é imenso. O sistema absorve uma sobrecarga logística brutal que não é proporcionalmente financiada. E olha, o desafio mecânico e logístico é só a ponta do iceberg. A verdadeira complexidade começa quando a gente examina a biologia celular. Tem uma tendência histórica de encarar o tecido adiposo apenas como um peso morto, né? Uma sobrecarga física no esqueleto. O que é um erro clássico. Um erro enorme. A ciência básica mostra um cenário muito mais hostil. A obesidade severa, na verdade, funciona como um estado pró-inflamatório sistêmico crônico. Exatamente. O tecido adiposo é um órgão endócrino altamente ativo. Quando ocorre aquela hipertrofia maciça dos adipócitos, a rede vascular local simplesmente não consegue acompanhar o crescimento. Falta suprimento. Falta suprimento. O resultado direto é a hipóxia crônica desse tecido. Isso, inevitavelmente, leva à apoptose e necrose celular. Essa morte celular emite sinais de socorro biológicos que atraem um exército de macrófagos. E aí, a cascata inflamatória não para mais. Não para. Esses macrófagos, junto com os próprios adipócitos estressados, passam a secretar um fluxo contínuo de adipocinas, tipo a leptina em excesso, e citocinas inflamatórias pesadas, como o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa e a interleucina 6. Para colocar em perspectiva clínica para quem está ouvindo... É quase uma doença autoimune. O plasma de um paciente com obesidade grave frequentemente espelha o perfil inflamatório de alguém sofrendo de artrite reumatoide ativa. É uma tempestade constante que sabota a cicatrização antes mesmo do trauma ocorrer. E essa inflamação crônica nos leva a um paradoxo muito interessante sobre o osso em si. Pela lógica básica da lei de Wolff, que a gente aprende lá no começo da formação, o osso ganha densidade em resposta à carga mecânica. Pela lógica, sim.
Então a intuição diria que o esqueleto de uma pessoa de 150 quilos deveria ser incrivelmente denso e forte. Mas a biologia subverte essa regra anatômica. Subverte de uma maneira fascinante, através de uma competição celular lá na medula óssea. Os osteoblastos, que formam o osso, e os adipócitos, que armazenam gordura, têm a mesma origem. Ambos derivam da célula-tronco mesenquimal pluripotente. Eles competem pela mesma matéria-prima. Exato. Em um ambiente saudável, há equilíbrio. Porém, nesse estado de inflamação sistêmica, as vias de sinalização são sequestradas, os adipócitos ganham a corrida, a medula passa a produzir gordura em detrimento de osso. O resultado é a infiltração gordurosa e uma diminuição da densidade óssea, contrariando a lei de Wolff. E os altos níveis de citocinas ainda ativam os osteoclastos, aumentando a reabsorção. Ou seja, o osso fica simultaneamente sobrecarregado mecanicamente e enfraquecido biologicamente. É uma combinação terrível. Terrível. E compreender essa fragilidade oculta muda totalmente a forma como a gente interpreta a cinemática do trauma lá na sala de emergência. O que seria um trauma de baixa energia vira um padrão de alta energia. Uma simples queda da própria altura, tipo tropeçar no tapete, resulta em luxações de joelho com lesão de artéria poplítea ou fraturas cominutivas do pilão tibial. Pura física newtoniana. A energia cinética no impacto é proporcional à massa. O envelope de partes moles não absorve isso, então a força vai direto para as articulações e diáfises que já estão com a qualidade ruim. A única exceção curiosa na literatura é em mulheres na pós-menopausa. Ah, o efeito protetor do quadril. Isso. O excesso de tecido adiposo na região trocantérica pode funcionar como um coxim de absorção, protegendo contra algumas fraturas do colo do fêmur em quedas laterais. Mas no trauma axial e de extremidades em geral, a morbidade é exponencial. E aí esse paciente chega na emergência e a equipe bate de frente com barreiras imediatas. O manejo do ABCDA do trauma vira um campo minado. Os métodos tradicionais de ressuscitação falham. Começa logo na via aérea. A intubação endotraqueal exige videolaringoscopia de cara, por conta do volume cervical e espaço faríngeo reduzido. A complacência torácica é péssima. E o acesso vascular? Buscar veias periféricas às cegas é perda de tempo. Usar ultrassom para acesso guiado é necessidade absoluta. Não é luxo, é sobrevivência. Sem dúvida. Mas a armadilha mais letal na ressuscitação é o choque oculto. Pacientes obesos frequentemente têm hipertensão crônica e um tono simpático alterado. Quando eles sangram, a frequência cardíaca e a pressão podem parecer normais no monitor, mascarando uma hipoperfusão sistêmica grave. E a equipe acaba subressuscitando o paciente. Exatamente. Dá menos fluido e sangue do que precisaria. Se não houver monitorização agressiva por gasometria, checando lactato e déficit de bases, o paciente afunda numa acidose tecidual profunda sob a ilusão de sinais vitais normais. Superada essa fase do choque, a gente esbarra na radiologia. O paciente precisa de tomografia, mas a maca não suporta o peso, ou o diâmetro do gantry do tomógrafo é muito estreito. Aí a equipe é forçada a depender do raio-x simples na emergência e a física da radiação não ajuda. A imagem sai sem contraste, toda borrada. Quase impossível ver traços sutis de fratura. Isso acontece por causa da dispersão de fótons. Quando o feixe de raio-x atravessa uma massa adiposa espessa, os fótons colidem com as moléculas de gordura e se espalham para todo lado antes de atingir o detector. Esse espalhamento destrói o contraste. E o erro comum do técnico é aumentar a carga do disparo. Que só piora o espalhamento. E injeta radiação inútil. A técnica obrigatória é estreitar o colimador do aparelho. Fechar o feixe só para a área anatômica de interesse, reduz a área irradiada, diminui a dispersão e salva diagnósticos de fraturas pélvicas que passariam batidas. Fundamental essa adaptação técnica. Bom, diagnóstico feito, paciente estabilizado, vamos para o centro cirúrgico. E logo no posicionamento na mesa, já temos risco de desastre metabólico. Decúbito dorsal e prono são perigosíssimos por pura compressão mecânica. O peso do panícula adiposo anterior no decúbito dorsal esmaga a caixa torácica contra o diafragma. Reduz brutalmente a complacência pulmonar. O anestesista precisa usar pressões de via aérea muito altas.
E mais grave ainda é a compressão da veia cava inferior. O débito cardíaco despenca. A pressão vai ao chão. Por isso, sempre que a fratura permitir, o decúbito lateral é a estratégia de sobrevivência. Colocar de lado tira o abdômen do eixo do tronco, libera o diafragma e descomprime os grandes vasos. As abordagens por segmento mudam completamente. Na pelve e acetábulo, a gente quer ser minimamente invasivo por instinto, mas o envelope espesso exige incisões maiores para evitar necrose. E tem aquele perigo topográfico, o Vale do Panículo. O Vale do Panículo, aquela dobra profunda no abdômen inferior, é úmido, escuro, com fricção. É uma incubadora de fungos e bactérias. Cruzar uma incisão ilioinguinal ou de estopa por ali é pedir por uma infecção catastrófica. E sobre as incisões, tentar trabalhar por um buraco pequeno em 30 centímetros de gordura faz os afastadores esmagarem a pele. Causa isquemia rápida. E aborda a necrose no pós-operatório. A regra é incisão mais longa para distribuir a tensão dos afastadores bariátricos. Descendo para o fêmur, a escolha do implante também muda. Em fraturas diafisárias, o acesso anterógrado clássico vira um pesadelo. A preferência passa a ser quase absoluta pela haste intramedular retrógrada. Tentar uma haste anterógrada num IMC acima de 40 é lutar contra a anatomia. O volume de tecidos moles no glúteo e flanco impuram os instrumentos para a medial. A fresagem fica excêntrica, perfura a parede medial e a redução fica em varo. A via retrógrada pelo joelho contorna todo esse bloqueio do quadril e permite uma instrumentação alinhada. E isso nos leva àquele conceito da tíbia e do húmero. A corrida contra o tempo entre a cicatrização do osso e a falha do implante. O osso tem qualidade inferior e o peso multiplica as forças deformantes. É um cabo de guerra. O implante divide a carga com o osso temporariamente, mas nesse paciente a consolidação demora por causa da inflamação e a carga de cada passo é monumental. O implante suporta tudo sozinho por meses e acaba quebrando por fadiga. Então tem que superdimensionar. Tem placas bloqueadas mais longas, mais parafusos corticais ou até dupla placa ortogonal onde normalmente usaríamos uma só. É engenharia pura para compensar a biologia. E a batalha continua no pós-operatório. O estado pró-inflamatório, também é pró-trombótico, risco elevadíssimo de TVP e embolia pulmonar. Profilaxia química agressiva e compressão pneumática são inegociáveis, além do CPAP ou BIPAP profilático para evitar a telectasia devido à apneia do sono. Mas o complicador mais agressivo de todos nessa fase é o diabetes mellitus. Como a hiperglicemia destrói a arquitetura do osso, ela altera a estrutura das proteínas formando os EIDs, os produtos finais de glicosilação avançada. Pensa no colágeno saudável como uma rede flexível. A glicose em excesso se liga de forma caótica nessas fibras e destrói as pontes flexíveis, criando ligações rígidas e defeituosas. o colágeno vira um graveto seco. Perfeito. O osso fica esclerótico e rígido, mas extremamente frágil. A resistência mecânica cai muito, o que explica a alta taxa de não união ou soltura de placa. E a via do poliol destrói os microvasos e nervos, né? Sim, a via do poliol é implacável. Células endoteliais não precisam de insulina para captar glicose. Na hiperglicemia, a glicose inunda o endotélio, satura a via normal e a enzima aldose redutase transforma isso em sorbitol. O problema é que isso consome a glutationa, o grande antioxidante celular. E a célula fica indefesa contra os radicais livres. A apoptose endotelial oblitera os capilares. Essa isquemia profunda, junto com a toxicidade do sorbitol nos nervos, causa vasculopatia e a neuropatia severa. Juntando o osso frágil por AGS, capilares destruídos e neuropatia com perda de sensibilidade protetora no pé, temos a tempestade perfeita para a artropatia de Charcot. A falha estrutural catastrófica do pé. Duas teorias tentam explicar. A francesa, neurovascular, diz que a hiperemia lava os minerais e superativa os osteoclastos. A alemã, neurotraumática, foca nas microfraturas de repetição porque o paciente não sente dor. Na prática, as duas agem juntas destruindo a articulação. E é importante lembrar da hiperglicemia de estresse. Mesmo sem diagnóstico prévio de diabetes,
O trauma dispara cortisol e catecolaminas. Essa hiperglicemia é preditor independente de infecção cirúrgica. O controle glicêmico na enfermaria é sobrevivência do implante. Sem dúvida. Bom, a gente aprofundou bastante. Vamos fazer nossa retrospectiva dinâmica, um bate-bola rápido dos 12 pontos principais dessa discussão. Começando. Ponto 1. A obesidade é uma epidemia global com impacto massivo nos custos e na infraestrutura hospitalar ortopédica. Ponto 2. Existe uma complexa fisiopatologia inflamatória crônica guiada pelas adipocinas que prejudica ativamente a cicatrização. 3. Traumas de baixa energia resultam em fraturas de alta energia devido ao peso corporal transferido. 4. A ressuscitação inicial exige novos parâmetros. A acidose tecidual profunda pode persistir mesmo com sinais vitais mascarados e normais. 5. Imagens radiológicas precisam de adaptações, como colimadores fechados, para evitar dispersão e diagnósticos perdidos. 6. O posicionamento cirúrgico demanda cuidado redobrado. O decúbito lateral protege a hemodinâmica e a ventilação. 7. Em fraturas pélvicas, fuja do vale do panículo para prevenir infecções e use incisões maiores para não isquemiar as bordas. 8. Fêmur e tíbia pedem implantes superdimensionados e táticas indiretas, como a haste retrógrada, driblando as partes moles. 9. No pós-operatório, CPAP, BiPAP e profilaxia agressiva contra tromboembolismo são absolutamente vitais. 10. O diabetes destrói o colágeno via AGEs, enfraquecendo a união óssea. 11. A hiperglicemia de estresse é preditor independente de infecção cirúrgica, exigindo controle rigoroso de UTI. E o ponto 12, o raciocínio crítico final. Obesidade e diabetes não devem mudar a indicação absoluta da cirurgia, mas exigem total readequação técnica e otimização clínica. Excelente fechamento técnico. E para amarrar a nossa missão de hoje, qual é o pensamento provocativo final que a gente deixa para quem está na linha de frente do trauma? A reflexão é entender que o cirurgião contemporâneo não pode ser apenas um carpinteiro de ossos. Ao tratar esses traumas complexos, ele precisa atuar como um verdadeiro gestor metabólico. O sucesso daquela placa de titânio perfeitamente posicionada depende 100% do ambiente biológico, imunológico e vascular onde ela foi inserida. A cirurgia não termina no ponto de sutura na pele. Biologicamente falando, ela apenas começa ali. Agora chegou a hora de você reouvir este áudio, prestando atenção nos pontos que você se distraiu ou não entendeu. Depois vá mergulhar no livro-texto do Rockwood, 10ª edição, capítulo 24, Fraturas de Estresse. Não se esqueça de ver a playlist com todos os temas já debatidos. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. I'll be back.